Pessoal, então continuando aí a série de vídeos, né, da parte nós fizemos aí os projetos. Ficou faltando o projeto elétrico, esse eu não gravei para vocês o vídeo de como fazer, mas pressuponho que vocês sabem fazer o projeto elétrico. Agora eu estou aqui com o projeto pronto, né, o projeto arquitetônico, daquela forma que eu disse para vocês. Essa parte aqui tem que fazer demolição. Tá, o projeto arquitetônico está aqui, está pronto. O projeto que mostra as alvenarias, que mostra as pinturas, né, como que vão ser feitas as pinturas e a cobertura. O projeto elétrico, né, que aqui o detalhamento de como que vai ser as lâmpadas. Aqui eu utilizei 3 linhas, que são as linhas de onde estão as terças. E aqui eu utilizei também uma outra linha para fazer a iluminação externa. Gerou aqui a planilha orçamentária do programa, que vai ser base para a gente fazer o orçamento, os detalhes, né? O projeto estrutural, que vocês acompanharam, eu fiz aí um vídeo de como que foi feito o projeto estrutural, com todos os detalhamentos. Coloquei aqui as vergas e contravergas. O projeto estrutural, né, que é ali o detalhamento de como que vão ser as estacas, né, como que vão ser as vigas da cobertura. Então, a partir desses parâmetros agora, nós vamos fazer o orçamento, tá? Eu estou aqui com a planilha base do orçamento. Aqui no estado de Goiás, nós utilizamos a Goinfra. Tem outros estados aí que utilizam outros parâmetros. Esse é um orçamento base, tá? Que eu já tinha feito de outra obra, até para facilitar o nosso trabalho, para a gente pegar as planilhas, né, e facilitar o trabalho de fazer o orçamento. Uma obra por similaridade. Aqui eu baixei os relatórios do SINAP, que é o último 2024, mês 12. Tá? Eu sempre, em orçamentos públicos, a gente tem que usar a folha desonerada. Tá? E aqui eu também baixei o da Goinfra, que é com desoneração, né? Então é a folha de pagamento desonerada, tá? E aqui a composição do serviço, porque se você tiver alguma dúvida, você vem na composição para você encontrar ali o que inclui aquele serviço, tá? Então isso é a base para a gente fazer o orçamento, ok? Então eu vou iniciar aqui uma placa de obra, tá? A placa de obra ela tem que ter no mínimo 3 metros quadrados. É o indicado aí pelo tribunal. Eu vou colocar aqui secretaria, qual que é a base orçamentária que eu estou utilizando. Então é a Goinfra. Essa aqui é de outubro, né? Se vocês olharem lá, é outubro de 2025. Vou até conferir aqui para ver se é isso mesmo. É outubro de 2025. É bom colocar que é com desoneração, né? Nesse caso aqui, porque ela é a folha de pagamento é desonerada. E o SINAP, o ano 12 de 2024, ok? Então, o que é a obra? Ela é uma ampliação da escola municipal. Vai colocar aí, né, o objeto, o endereço da escola, tá? Aí você vai colocar, geralmente ele tem aqui no projeto arquitetônico, você vai ter o endereço, vai colocar, aqui no caso é a Avenida 3 de Julho, quadra 14. Você vai colocar o bairro, né? E a data que você está fazendo o orçamento, que é hoje, né? Então as planilhas estão um pouco defasadas, porque elas são de outubro, mas você vai pegar a última mesmo. Então aqui, pessoal, o que tem nessa tabela? Tem o item, a referência, né? A referência que é lá o código, a tabela que você utilizou, o objeto, né? Que é aquele da planilha orçamentária, a quantidade de metros quadrados, diga a unidade vai ser em metros quadrados, o quantitativo,
o valor unitário, o valor dos materiais e da mão de obra. Eu jogo os materiais e mão de obra para esse caso aqui, porque na planilha da GoInfra tem separadamente. Do Sinap não tem, aí você utiliza apenas um, mas depois você vai ocultar essas duas colunas, tá? E aqui vai ficar o valor total. O valor total você tem que colocar aí com o BDI. O BDI a gente está calculando ele 26,10%, tá? Então aqui tem uma planilha de como que calcula o BDI, administração central, lucro, despesas financeiras. Tem uma fórmula, que é essa fórmula aqui, o BDI 1 mais esses valores, e cada um dos seus itens do BDI. Tem que sempre ficar atento ao ISSQN do BDI, tá? Porque você vai colocar ISSQN sobre a mão de obra, ok? Aqui no caso, na minha cidade, é 5%, é 30% de mão de obra e 70% dos materiais. Então você vai colocar o BDI nos 30% da mão de obra, tá? Aí você vai fazer esse cálculo. Eu cheguei aqui a um quantitativo de 26,10, ok? Então, vou colocar aqui 10 de fevereiro. Então, eu cheguei num quantitativo aqui do BDI. Agora, a partir disso, eu vou incluir o BDI nos itens. Então, ó, 1,2610, tá? Eu sempre peço para arredondar para evitar erros na somatória, tá? Então, ele faz um arredondamento na fórmula do Excel para poder evitar erros na somatória. Então, aqui eu vou pegar essa referência. Se você não tiver, você tem que começar do zero aí, tá? Aí você vai abrir lá a sua planilha e vai dar um Ctrl F e copiar, né? Então, ó, placa de obra plotada em chapa metálica 26, afixada, com o padrão da GoInfra. Metro quadrado, você vai colocar a quantidade de metro quadrado e você vai atualizar esses valores aqui, ó. Então, atualmente, está 396,30 e 4,12. 396,30 e 4,12. Então você vai colocar 3 metros quadrados, é esse o valor mesmo. Então esse é um serviço preliminar. Depois você vai, né, o item 2, quais são as demolições. Lá no caso, tem demolição de laje. Então esse item aí vai ter que sair daí. Ok? Demolições. Você pode colocar só demolir. Demolição de forro de PVC, demolição de divisória, demolição de muro ou parede pré-moldada, demolição de calha, demolição de tela, de alambrado. Lá no caso, pessoal, tem demolição de alambrado, tá? Então esse item aqui, nós vamos ter que colocar ele no quantitativo lá, tá? Lá tem um alambrado, agora eu vou até desenhar ele para vocês. Porque se você não colocar esse item, ele vai no futuro pode gerar aditivo, tá? Então você vai colocar aqui o item, né? Você vai colocar o objeto, que é isso aqui no caso. Essa tabela que você está utilizando, a quantidade é em metros quadrados. Vai ser 0 de materiais e 3 de 22. Depois vem remoção de... Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui demolição de laje, tá? Laje. Demolição manual de laje. Então lá é uma laje maciça. E você tem que vir aqui nesse item, ó, modificar ele, né?
Demolição manual, concreto armado, transporte caçamba, ok. Que não tem esse quantitativo, né? Aí você vai colocar aqui o valor dele, vai ser 320,07. Lá também vai ter parede, ok? Demolição de parede. Placa pré-moldada não é placa com demolição em muro, manual em muro, barra parede de placa pré-moldada. Bem, então a demolição de manual em muro ou parede. Demolição manual, eu acho que o único item que vai encaixar aqui. Vamos ver se acha a alvenaria, né? De repente tem. Ó. Demolição de manual de alvenaria. Lá não vai ter reaproveitamento, tá? Então aqui, ó. Demolição. Aí você vai colocar água e infra, né? Demolição manual de alvenaria. Com transporte e carga. Pessoal, na obra não tem. Esses dias para trás, fui analisar um orçamento de um engenheiro. Eu vi que lá tava pedreiro e servente apenas, tá? Esses itens, eles não tem só construção civil, não tem só pedreiro e servente, a gente tem uma série de coisas. Então tem que tomar muito cuidado com o orçamento, porque os tribunais, eles podem entender que você tá fazendo coisas erradas. Então aqui é metro cúbico. E o tribunal, ele, quando ele pega alguma coisa para analisar, ele analisa muito detalhadamente. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que o tribunal faz a análise dele. Então, isso aqui é a parte de demolição, tá? Eu vou ver se tem um outro item para alambrado, porque lá fala de tela, né? Demolição manual de alambrado, demolição manual de tela de alambrado, arame farpado 3 fios, alambrado, não. Então, ó, eu vou colocar que aqui é só tela. Então, vou substituir o primeiro item para o alambrado inteiro, tá? Então, vou tirar daqui, ó, e vou colocar o alambrado inteiro, porque aquele lá é só tela de alambrado, tá? Então, eu vou colocar o alambrado inteiro aqui. Vou colocar aqui o valor dele, né, que é 25,77. Então, isso aqui é a parte de demolição que vai ser necessário ser feito lá na obra. Tá? Então, agora, o que a gente precisa colocar aqui? Os quantitativos. Eu vou voltar lá no projeto, né? E vou levantar esses quantitativos. Tá bom? Então, essa parte aqui, ó, ela tem laje e ela tem paredes, tá? 3 metros de altura. E aqui tem alambrados, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Eu apaguei algumas cotas aqui, alguns layers, me desculpe pelo termo. Eu vou reacendê-los, que foi da parte de levantamento topográfico. Então, ó, aqui tem um alambrado, que ele vai até aqui, ele é paralelo mesmo. Aqui tem outro alambrado. Aqui ele vai. Esse alambrado vai até aqui. Então, ele tem essa divisão. Isso aqui é a parte de alambrado, tá? Então, eu vou colocar até num layer. Vou apagar novamente os layers, né? Aqui. E vou voltar aqui para o projeto de arquitetura
e a gente pode detalhar aqui com a linha de chamada. Você pode vir aqui. As minhas linhas já são configuradas aqui, tá, pessoal? Muitos anos eu já configurei. Aqui você pode detalhar a demolição de laje, demolição de alvenaria, ok? E aqui, nesse outro pedaço, você vai colocar demolição de alambrados, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos detalhar quais são esses itens, né? Então, aqui, ó, demolição de laje é em metros quadrados. A laje está nessa área aqui, ó. Então, a demolição da laje é isso aqui. Vai dar 12,55. Então, demolição de laje de concreto armado é em metros quadrados, 12,55. Demolição de alvenaria. O que você vai ver? Vai olhar aqui, ó. Você vai olhar o perímetro e multiplicar por 3 metros e depois por 12 centímetros. Então, ó, perímetro 14,15 multiplicar por 3 metros de altura e multiplicar por 0,15, que é em metros cúbicos. Tá? Então, aqui você pode multiplicar por 12 também, que essas alvenarias são alvenarias comuns, ok? Então, ó, demoliu, agora é a demolição do alambrado. Vamos ver a unidade de medida que o alambrado utiliza. Demolição manual de alambrado. É em metro linear, ok? Metro linear. Agora você tem que pegar as metragens lineares aqui, ó. Ele vem daqui até aqui. Dá 28,65. Mais. Depois você vai pegar daqui até aqui. Dá 8,92. Mais. Daqui até aqui. Dá 11,82. Certo? Então, aqui não veio a fórmula. Vamos copiar ela daqui e vamos jogar ela aqui. E aqui também não veio a fórmula. Então, aqui está faltando nessa soma também esse item. Então, tá aí, pessoal, tá? As demolições do subitem 2, elas vão custar aí 7.000 e alguma coisa com o BDI. Aí você vai tirar o negrito aqui, vai voltar, né? Pronto. Então, as demolições. Aqui tá os serviços preliminares, estão as demolições. Agora, depois que foram feitas, você vai para serviços em terra. Tá? Então, você vai analisar quais são os serviços em terras que vão ser utilizados. Tá? O que acontece, pessoal? Nesse caso aí, nós vamos escavar as estacas e com essas escavações nós vamos fazer a compactação. Tá? Então, eu vou pegar e vou tirar esse fornecimento de solo aqui e vou colocar aterro interno. Esse aqui também eu vou retirar. Tá? Então, nós vamos colocar a compactação mecânica de solo e vamos ver se a gente consegue encontrar um outro item, né, que é regularização de terreno. Tá bom? Então, aqui está ok. Eu vou salvar. Beleza? Então, às vezes tem algum subitem aí que eu tenho que colocar. Tá? E aí a gente vai analisar esses itens. É bom detalhar aqui também no projeto que a demolição de laje é demolição manual de laje, é 12,55 metros quadrados, ok? Então, porque os tribunais podem analisar, olhar isso. Por quê? Porque num procedimento licitatório, eles analisam quanto que vai ser, se esses itens estão detalhados no projeto de demolição de alambrado, vai dar 49,39 metros lineares. Tá? Então, END 49. Tá? Então, aqui tá ok. Bem detalhadinho, né?
como que vão ser as demolições. Essa parte aqui tem um cercado que era uma horta lá na escola. Então aqui nós vamos fazer uma construção. Então as demolições estão prontas, agora nós vamos para serviço em terra. Eu aqui no estado de Goiás, eu prefiro usar a planilha do Goinfra, tá? Agora, aí tem gente que usa só o Sinap. Aqui, ó, essa parte aqui é serviço em terra. Então, ó, aqui tá aqui, compactação mecânica, regularização de terreno sem apiloamento, fornecimento de solo para aterro. Então, tem muitos itens aqui que você pode utilizar. Escavação manual de valas, escavação, reaterro com apiloamento, reaterro com apiloamento mecânico, tá? Por metro quadrado, escavação, apiloamento em metros quadrados, aterro interno, sem escavação mecanizada. Então você vai olhar qual item que você vai utilizar, tá? Então eu vou pegar aqui, vou copiar, né? E vou inserir células copiadas, que é mais fácil, tá? Então aqui eu vou excluir esses dois itens aqui, que eu errei aqui, pronto. Então tá. Então vamos lá. Escavação manual de valas, você vai utilizar a escavação de bloco, né? Então eu coloquei aqui no bloco, tá? Então eu coloquei nos blocos e nas estacas. E você também vai utilizar a escavação nas vigas baldrame, tá? Então você vai ter que olhar lá nas vigas baldrame, porque a gente separa essa parte. Então vamos lá. Então eu vou regularizar o terreno, né? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, apiloamento mecânico. Metro quadrado. Isso aqui nós vamos utilizar depois das fundações prontas. E aqui você vai colocar na área que vai ser construída a edificação, tá? Então aqui, ó. Ele vem daqui, ele vai pegar aqui, aqui. Ele tá lendo o desenho em 3D, igual eu tinha falado para vocês lá no começo, né? Então vou apagar esses pontos aqui, porque ele tem altitude nele. Aí provavelmente vai dar certo, tá? Não deu certo, então vou ter que transformar ele em 2D. Eu utilizo o comando flatten. Às vezes vem esse erro nos projetos. Então vai ter aí 308,42 metros quadrados. Então vai ter um apiloamento mecânico. O mesmo terreno que nós vamos escavar as estacas, nós vamos utilizar para poder aterrar, tá? Então aqui, agora essa parte está pronta, né? Do serviço em terra. Como que o tribunal analisaria isso aqui? Ele vai pegar os seus subitens. Por exemplo, ele vai pegar o maior dos seus subitens. Aqui ele vai pegar, ó, nesse caso só tem um subitem, ele vai pegar serviço em terra, apiloamento mecânico. E ele vai olhar no projeto. Lá no projeto tem essa área de 308,42 metros quadrados, então você tem que detalhar lá. Aqui, ó, qual que é o maior? É 5.065. 5.065. Demolição manual de laje de concreto. Tá lá no projeto que existe essa laje de concreto? Tá lá, ó. Olha lá, ó, demolição de laje. Tá no projeto, tá no orçamento. Então isso aí passaria ao tribunal. Mediu o tamanho da área aqui, tá batendo? Tá, então é isso. Entendeu? Então, esse apiloamento mecânico, o que eu assim, com a minha experiência com o tribunal, eu faço aqui. Eu pego aqui, ó, jogo essa área aqui, né, que vai ser essa medida, e jogo ele para cá, ó.
Aí você pode fazer um retângulo aqui da construção, ó. Aí você copia aqui, ó. E você pode colocar lá no projeto, isso não é errado não, tá? Aí você vem aqui, deixa isso aqui detalhado, coloca aqui, por exemplo, uma projeção da construção, porque ela ainda não está pronta nesse momento. Você vem aqui no Arquitetura 1, aí você tem um cantinho aqui que você pode colocar, ó. Você vem aqui e coloca aqui, ó. Coloca um retângulozinho aqui, ó. A escala pode ser pequenininha mesmo, não tem problema não. Aí você vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, texto. Aí você vai colocar aqui, ó, Middle Center. Apiloamento mecânico. Vai dar 308,42 metros quadrados. Então, se o tribunal pegar, ele vai olhar e falar assim, poxa, então nesse subitem tem, nesse subitem tem o detalhamento. Ele não vai te, vamos dizer assim, te multar por isso, né? Não por esse motivo. Ou você tem que fazer uma memória de cálculo, tá? E colocar lá no procedimento licitatório. Eu prefiro deixar no projeto. Tá? Agora nós vamos então para o item estacas, que são as estacas de concreto armado. Quando eu fiz o projeto lá, estrutural, eu já coloquei com 30 centímetros. É bom você colocar estacas que tenham os centímetros, o diâmetro já, no projeto. Porque às vezes você coloca no projeto um outro diâmetro e aí não vai dar certo. Tá bom? Então, é bom sempre detalhar isso aí. Então, eu vou lá no subitem, né? Vou pegar aqui, ó, e colocar aqui, ó. Vou pegar esse item, porque certamente ele está defasado. Às vezes o item até deixa de aparecer. Tá vendo aí, ó? Vamos copiar aqui então e vamos tentar achar ele novamente. Estaca. Aí, ó, estaca de broca. FCK 20 sem armadura. Então você vai pegar aqui, ó. E vai jogar, ó. 5.304. O item saiu. Estaca atrado, manual. Eu coloco sem armadura, pessoal, tá? Aí aqui eu vou lá e pego a armadura. Aí você vai colocar a quantidade de metros, que ela é medida em metros. Vai dar 39,87 e 49,73. Ok? Então vamos ver quantos metros de estaca nós temos. Você vai olhar no projeto estrutural. Ok? Então, ó. Quantidade de estaca é a mesma quantidade de pilares. Fique esperto porque às vezes você tem pilar que tem mais de uma estaca. Então, nós temos 23 com o tamanho 4 metros de profundidade. Então, vai ser igual 23 vezes 4 metros. Então, vai dar 92 metros lineares. Deu 10.394. O que está incluso aqui? Escavação, está incluso o lançamento de concreto, o próprio concreto. Entende? Então, isso aqui já está tudo incluso. Agora, nós vamos incluir as armaduras. Então, aqui, ó, utilizei 5 milímetros e 8 milímetros. Eu não utilizei dessa vez o 10 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e vou encontrar esse item, né? Os 5 milímetros eu vou só copiar ele, ó. Associar 50 de 5 milímetros. Vou pegar 9, 18 e 3 e 30. 9, 18, 3 e 30. Então, e aqui eu vou colocar a quantidade de quilos. Quantidade de quilos dos 5. Cuidado para não confundir. 28 e 21. E aqui você já pode colocar outra também, ó. 99 e 93. Só que aqui vai ser 8 milímetros. Então você tem que mudar isso aqui. Tem que ir lá e copiar e jogar na planilha. Ó, então esse item aqui, 10 milímetros. Eu vou pegar o de 8, então é esse subitem aqui. Vou pegar o de 8 milímetros. Você vem aqui, vai copiar esse item.
Vai jogar lá os valores, agora atualizar os dois valores. É 769,378. Então deu 12 mil as estacas, ok? Com o BDI. Você está com as estacas agora, próxima etapa, blocos. Então você vai colocar os subitens dos blocos. Aqui inclui o concreto e a armadura. Se você tiver dúvida se inclui ou não, você vem no relatório da composição e você vai dar um Ctrl F e vai copiar o item. Ele vai procurar para você. Então, olha só, tem o operador de betoneira, quer dizer, a operação de fazer o concreto está lá, o pedreiro, o servente. O pedreiro para poder fazer o trabalho e o servente que vai fazer a escavação da estaca. A brita 1, brita 2, o cimento e a areia grossa que a gente utiliza. Então já está incluído o concreto também, tá? Então, agora a próxima etapa, blocos. Como que o tribunal analisaria esse item? Ele vai pegar aqui, ó, 10.394,68. Ele vai na sua planilha e vai olhar. Está detalhado? Está detalhado que tem 4 metros. Está detalhado que tem 23 estacas? Tem. Então, 23 estacas, ele vai pegar e vai multiplicar 23 vezes os 4 metros. Certo? 23 vezes os 4 metros dá 92. Se você colocar divergente do seu projeto, vamos fazer uma suposição que você colocasse aqui 100. Você colocasse 100 metros, você responderia no tribunal, certo? Então, por isso que a planilha e o projeto tem que estar com riqueza desses detalhamentos aí, tá, pessoal? Isso aí não é brincadeira. Obra pública não é brincadeira. Obra pública é coisa séria, tá? Então, vamos lá agora para os blocos, ok? Então, estacas foi superado. Nós vamos agora analisar os blocos. Está aqui os blocos, ó. Detalhamento de cada um dos blocos, detalhamento. Então aqui está o concreto das estacas. O que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai analisar aqui, ó. Resumo de aço, pormenor de fundação, né? Aqui está os pilares da cobertura. Então o que você vai olhar aqui agora? O pormenor de fundação. É o aço CA50 e o aço CA60, ok? Então, o que você vai fazer? É diâmetro 10 milímetros e 4,2. Você pode até dar uma olhada no projeto. Ah, os diâmetros lá estão realmente 10 milímetros? Está 4,2, 4,2, o 10 milímetros. Então, você pode fazer uma análise aqui se está tudo certo. Então, você vai pegar esse item, né? Que é 10 milímetros e 4,2. Aqui já está até detalhado, ó. Você vai pegar o 10 milímetros e 4,2 e vai atualizar esses itens. Você vai lá na planilha orçamentária, na tabela de preços e vai analisar aqui, ó. Então, ó, 768 e 378. Você vai colocar aqui 7,68 e 3,78, ok? E você já pode atualizar também, é o 12, né? O 12 está aqui, ó. 10,07 e 3,30. Então você vai vir aqui, ó. 10,07, 3,30. Então agora você vai lá e vai pegar a quantidade de quilogramas, tá, pessoal? Isso aqui não é barra, é quilo. Você orça a 100 kg, tá? Então, ó, cuidado para não trocar. Então é 311 quilos e 20 quilos. Então você vai pegar aqui, ó, quilogramas do aço 10 milímetros. 311 quilos. E 20 quilos do outro aço, ok? Então deu 4.494.337. Agora você vai fazer uma análise do concreto, lançamento e a escavação, tá? Então você vai analisar agora quanto que é isso, ok? Qual o tamanho dos blocos e infelizmente o programa não faz isso, tá, pessoal?
isso aqui você tem que fazer manualmente, ó. Então você tem 40 mais 10, 50 de altura e 80 por 80. Será que a outra também é isso? Vamos olhar, 80 por 80 e 40 mais 10. Então é 50, 80, 80. Ok? Então o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai pegar igual 0,80 vezes 0,80 vezes a altura vezes a quantidade, que são 23. Vai dar 7,36 metros cúbicos. Tá? Então são 23. Conferindo aqui. Então vai dar 7,36. O lançamento é a mesma quantidade. E a escavação também, porque você vai escavar os blocos, tá? Então, 7,36 deu 11.238,49. O que você vai analisar, o tribunal analisaria? Ele pegaria esse concreto de 25 megapascal aqui. O que você vai analisar aqui? Vai dar 5.263,88. Tá? Então, o que você vai olhar aqui? Vai dar 5.263,88. Aqui tem 7,36. Tá? O preparo de concreto. Então, ele vai analisar aqui na planilha. Tem 7,36 metros cúbicos lá? Ele vai fazer a mesma conta que eu fiz. Se ele entender que não tem, você vai ter um problema com o tribunal, certo? Então, superado a parte dos blocos. Aqui, nessa outra obra, nós estávamos utilizando estrutura metálica. A partir dos blocos, foi estrutura metálica. Então, falta um subitem aqui, que no caso são as vigas baldrame. Tá bom? Então, nós vamos agora ir para o item 6, que isso vai ser vigas baldrame. Tá? Você pode fazer isso aí tudo junto, mas eu prefiro separadamente para ficar bem, o orçamento bem feito. Tá? Então, você vai pegar as vigas baldrame agora, vai analisar a metragem cúbica delas e vai analisar os outros itens separadamente. Tá bom? Então, eu vou dar um time aqui e agora eu estou de volta.